Olá, amigos. Bom dia. Vamos iniciar o nosso dia com o estudo do Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 20, Influência Moral do Médium. Nosso item ainda é o 226 e subitem 3. A pergunta de Kardec. Os médiuns que fazem um mau uso de sua faculdade, que não se serve dela com o objetivo do bem, ou que não aproveitam para sua instrução, disso sofrerão alguma consequência? É uma boa pergunta. Pergunta esta que nós, como médiuns, deveremos fazer a nós mesmos. Será que eu estou fazendo um bom uso da minha faculdade? Será que eu estou tirando algum proveito positivo? Algum aprendizado? Será que eu estou servindo a meu próximo diante de suas necessidades? São perguntas, meus irmãos, que devemos fazer, porque todos os dias nós somos testados, nós somos provados. E mediante a esses dons que nós temos, é preciso fazer uma reavaliação de nós mesmos. É preciso saber se, diante desta condição hoje atual, se estamos aprendendo alguma coisa. Então, os nossos irmãos nos respondem: se a usam mal, serão duplamente punidos, porque têm um meio a mais para se esclarecerem e que não aproveitam. Aquele que vê claro e que tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Olha que resposta. Eles nos dizem que realmente, se fizermos o mau uso, se não buscarmos conhecimento através dos dons mediúnicos, seremos plenamente punidos, sim. Por quê? É um meio de nos esclarecer a mediunidade. Nós aprendemos com o que os nossos irmãos nos trazem, sejam depoimentos de alegria, mensagens, sejam de dores. Tudo isso serve para nós. Nunca devemos pensar assim: essa mensagem não é para mim. Sim, é sim para mim. É sim para nós. Porque nós vamos tirar daí grandes lições. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas, algumas atitudes nossas não estão sendo corretas e nós não estamos percebendo. E graças a Deus, os nossos irmãos que nos veem e observam tudo em nós, eles estão aí para nos auxiliar e vêm trazer, através de suas mensagens, orientações que nós devemos aproveitá-las ao máximo. Se isso nós não fazemos, nós estamos em erro e vamos sofrer sim as consequências de não aproveitar o que nos é oferecido. Veja só, se você sabe que você é um médium e você não procura se capacitar, você continua sendo aquela mesma pessoa, você não tem mudança em nada, você sabe que vai responder por essas atitudes suas. É como o próprio irmão diz, é muito mais censurável você conhecer e fechar os olhos. Né? Então, se eu conheço, se nós conhecemos, se nós buscamos o aprendizado, se nós estudamos exatamente para colocar esses conhecimentos em prática. Agora, de que vale saber que nós somos médiuns e não buscamos nada para enriquecer a nós mesmos? Então, pensemos bem, meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo da mediunidade que nos foi cedida nesta encarnação como uma prova, um aprendizado de nossos atos impensados no passado e que agora podemos nos redimir se assim o quisermos. Vamos mais além. Há médiuns aos quais são feitas espontaneamente e quase constantemente comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre certas faltas determinadas. Isso tem uma finalidade? Olha a pergunta de Kardec, que muitas vezes
Os médiuns, são feitas muitas revelações a esses médiuns através das mensagens, sejam escritas, sejam faladas, né? E são coisas muito espontâneas. E ela vem batendo constantemente a mesma linguagem, o mesmo chamamento, o mesmo conselho, a mesma se esperta. O assunto é o mesmo. E que assunto é esse? Muitas vezes é relacionado a questões morais, né? Outras vezes em determinadas atitudes que são tomadas por nós. E os nossos irmãos, os nossos anjos guardiães, nossos mentores, eles ficam atentos a tudo. E quando eles veem que nós estamos escapulindo, que estamos afundando neste poço, então eles começam a nos chamar a atenção. A atenção é para nós nos observarmos, para nós sentirmos as nossas necessidades, para nós ver onde estamos inseridos, em que erro. Então, é um alerta, é aquele pisca que fica o tempo todo voltado para você, para que você desperte e saia da mesmice em que se encontra. E aí eles nos dizem o seguinte: sim, essa é a finalidade, é de esclarecer sobre assuntos frequentemente repetidos ou corrigi-los de certos defeitos. Veja que maravilha nós termos irmãos que se preocupam conosco, principalmente quando estamos inseridos em erros. E ele diz o seguinte: por isso, a uns falarão sem cessar do orgulho, a outros da caridade. Não é senão a saciedade que lhes pode abrir os olhos. Não há médiuns abusados da sua faculdade, por ambição ou por interesse, ou a comprometendo por um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., que não recebe de tempos em tempos algumas advertências da parte dos espíritos. O mal é que, na maior parte dos tempos, não tomam isso para si. Esta é uma verdade sem tirar nem colocar mais nada, sem acrescentar nada. Gente, nós somos médiuns. Nós somos vigiados 24 horas. Nós somos observados por olhos bons e olhos maus, por aqueles que querem ver o nosso crescimento, nossa ascensão, como também por aqueles que querem ver mais uma vez a nossa queda. É preciso que nós estejamos atentos. Jesus disse: orai e vigiai. Será que nós estamos fazendo isso? Principalmente os médiuns? Será que eles estão constantemente em vigília? Vigiando a si mesmo, acordados, despertos para não serem embalados pelo mal? Quantos médiuns, eles provocam a sua decadência? Quantos médios se sentindo o melhor, o capacitado, e aí deixa que o orgulho seja exacerbado, que o egoísmo faça parte da sua vida e terminam falidos. Quantos médios nós sabemos, temos notícias, conhecemos de perto médiuns que hoje estão totalmente abandonados pela espiritualidade amiga, porque nunca aceitaram conselho, nunca trouxeram as mensagens esclarecedoras para si mesmo e se entregaram aos pecados capitais. Mediunidade é um dom dado por Deus para que nós possamos evoluir. Não é para que nós elevemos o orgulho, sejamos vaidosos, acreditemos que somos os melhores. Não. Sabe por quê? Porque nós precisamos do auxílio dos nossos irmãos. São eles que nos ajudam, que nos alavancam. E quando nós fechamos os nossos olhos, tapamos os nossos ouvidos, nós começamos a sentir o desajuste, nós começamos a sentir as dores, nós começamos a entrar num quadro obsessivo, porque aqueles que estavam à espreita,
encontraram a brecha para que pudessem se aproximar de nós. Irmãos, somos médiuns, precisamos nos capacitar, precisamos estudar, precisamos estar constantemente vigiando a nós mesmos, não é aos outros, não é a nós mesmos. Nós precisamos observar que a grande necessidade nossa é de aprender, sabe? A grande necessidade de cada médium é estudar para se esclarecer, porque o médium esclarecido, ele sabe se vigiar, ele sabe quando ele está errando. E quando ele entra por caminhos que não condiz com a moral, não condiz com as suas atitudes, ele é aconselhado e ele aceita o conselho. Ele baixa a cabeça e volta a ser a pessoa que era. Não existem médios melhores, existem médios bons que se capacitam para saber exercer o papel que atualmente foi lhe dado. Vamos ver a nota. Os espíritos empregam frequentemente cautela em suas lições, dando-as de um modo indireto para deixar mais sério aquele que sabe aplicá-las e dela aproveitar. Mas a cegueira e o orgulho são tais em certas pessoas que não se reconhecem no quadro que ele lhes coloca sob os olhos, bem mais se o espírito lhes dá a entender que é delas que se trata. Elas se irritam e tratam o espírito de mentiroso ou gracejador. Isso só prova que o espírito tem razão. Está aí essa nota para que chame mais atenção ainda de cada um de nós. Não vamos colocar uma mensagem que a gente recebe ou que vem de outrem como que seja direcionada para A ou B. Não, é para nós mesmos, para que possamos ser espertos, abrir nossos olhos, ouvir mais, para entender o que está se passando. Quando a gente colocar isso direcionado a outro, é porque o orgulho ainda está muito forte. E nós não queremos aceitar isso. E por não aceitar, nós vamos dizer que esses espíritos são espíritos mentirosos, brincalhões, que querem tirar a nossa seriedade. No entanto, estes são os verdadeiros amigos que vêm abrir nossos olhos para que não caiamos ou sejamos falidos outra vez. Ok? Beijos para todos e até amanhã.